Vamos falar agora, ou continuar falando, dos principais cálculos na folha de pagamento, parte 2. Bem, o funcionário horista, diferente do mensalista, deverá receber na íntegra os dias do mês, ou seja, 28, 29, 30 e 31. E ainda deverá ser destacado os dias úteis e o descanso semanal remunerado. Você sabe que os funcionários, os trabalhadores mensalistas, eles recebem 30 dias, eles trabalham por mês e o mês comercial tem 30 dias. Então, o mês 31, por exemplo, eles não recebem. Com os funcionários horistas é diferente, eles recebem o dia 28 e 29, que são os meses de fevereiro, o 30, que é o mês padrão, os dias do mês padrão, e o 31. Então, a quantidade de mês, a quantidade de dia que existe dentro do mês é exatamente o valor que eles vão receber. E deverá ser ainda destacado o descanso semanal remunerado. Lembrando que descanso semanal remunerado equivale ao domingo e feriado. O sábado é considerado dia útil. O sábado é considerado dia útil. Então, sempre que você ouvir falar em DSR, é descanso semanal remunerado, que equivale aos domingos e feriados. DSR, descanso semanal remunerado, que equivale aos domingos e feriados. Eu coloquei aqui alguns cálculos para você encontrar os dias úteis. Olha, encontrando os dias úteis. Que dias úteis são esses? Dentro do mês, você tem os domingos e os feriados. Então, como que você pode encontrar esses dias úteis? É simples, é só pegar o total de dias que existe no mês e tirar os domingos e os feriados. O que sobrar é dia útil, ou os dias que sobrarem são dias úteis. Total de dias do mês, ou total de dias contando a partir da data de admissão, caso seja admitido naquele mês, menos domingos e feriados. Então você tem aqui, ó, DU, dias úteis, igual a DM, dia do mês, menos DSR, descanso semanal remunerado. Por exemplo, o mês de julho tem 31 dias e 5 domingos, digamos assim. Então nós temos dias úteis de julho, 26. Se você tirar o descanso semanal remunerado, ou seja, os domingos e feriados, ou nesse caso, no caso de julho aqui, diria que é isso mesmo, 5 dias de descanso semanal remunerado e 31 dias no mês. Então 31 dias do mês menos 5 dias de descanso semanal remunerado dá dias úteis, 26 dias úteis. Então agora você já sabe como descobrir os dias úteis do mês. Essa informação é importante para procedermos com outros cálculos. Então, DSR é descanso semanal remunerado. Eu destaquei aqui que DSR é descanso semanal remunerado. DSR é igual à quantidade de domingos e feriados. Destaquei também que DSR é igual a domingos e feriados. No mês 7, por exemplo, existem 5 domingos e feriados, ou seja, 5 descansos semanais remunerados. Vamos para frente? E para você que está fazendo este curso de departamento pessoal pelo nosso canal no YouTube, eu quero te dizer que este treinamento é parte integrante do nosso treinamento completo de especialista em departamento pessoal. Eu quero oferecer a você o nosso treinamento completo que vai transformar você em um genuína especialista em departamento pessoal. Você vai dominar o mercado. Neste treinamento você tem tudo e muito mais que precisa saber e precisa conhecer para se transformar num genuína especialista em departamento pessoal. Não perca tempo. Clique no link na descrição, conheça a nossa página que vai explicar para você com detalhe como funciona o nosso treinamento de especialista em departamento pessoal. Estou esperando por você. Vamos falar agora de comissionado, funcionário contratado com o percentual sobre vendas, sobre o valor das vendas. Então, o comissionado é aquele profissional que é contratado, mas vai ganhar de acordo com a quantidade de vendas. Em alguns casos, os funcionários comissionados podem ter também uma remuneração fixa. Em alguns casos, eles também têm um valor total fixo. Neste caso, para calcular a parte fixa
segue-se o exemplo citado no cálculo do mensalista, ou seja, do mesmo jeito que você calcula o mensalista, você calcula a parte fixa do comissionado. Ao funcionário que recebe comissão, será devido o descanso semanal remunerado sobre a mesma. Para efetuar o cálculo do descanso semanal remunerado, devemos proceder da seguinte forma. É importante notar que aquela pessoa que ganha por comissão, ele também tem que receber o descanso semanal remunerado. E vamos fazer agora aqui o cálculo, no caso para os comissionistas, do descanso semanal remunerado. Temos aqui a fórmula, que seria a fórmula aqui para que você pudesse ter uma ideia. Descanso semanal remunerado sobre comissão é igual ao valor da comissão dividido por dias úteis. É um cálculo simples de fazer, você pega o valor da comissão e divide pelos dias úteis, vezes o descanso semanal remunerado, que são os domingos e feriados. Vou repetir, cálculo do descanso semanal remunerado para os comissionistas é igual ao valor da comissão dividido pelos dias úteis vezes o descanso semanal remunerado, que é igual a domingos e feriados. Exemplo, funcionário teve uma comissão de R$ 1.500 em um mês de 25 dias úteis. E aqui eu coloquei para vocês a fórmula, a fórmula com os números. 1.500 dividido por 25 vezes 5 dias de descanso semanal remunerado. Comissão, DSR comissão, então 60 vezes 5, que é igual a 300. Lembrando, façam esses cálculos sozinhos para que vocês possam assimilar melhor. Então é tudo muito simples, basta você seguir a fórmula. As convenções coletivas de trabalho determinam um valor mínimo de remuneração para os funcionários, em algumas vezes definidas pela função que exerce, principalmente quando o funcionário recebe por comissão. Neste caso, se o valor da comissão auferida no mês mais o descanso semanal remunerado, a DSR, mais o salário fixo for menor ao piso da categoria, o funcionário deverá receber a garantia de comissão. Ou seja, isso significa dizer que as convenções coletivas de trabalho, elas determinam um valor mínimo para determinados funcionários, ou para alguns funcionários. Em algumas vezes, esse valor mínimo muitas vezes é definida pela própria categoria, ou seja, pelo tipo de trabalho, pela categoria do trabalhador, pela categoria de trabalho. Quando, no caso dos comissionados, o valor fixo, as comissões, o descanso semanal remunerado é menor que o piso da categoria, estipulado pelas convenções coletivas, então o funcionário ele deverá receber a garantia de comissão. E nós vamos aprender agora como é feito esse cálculo da garantia de comissão. O cálculo da garantia de comissão. Fórmula: garantia de comissão é igual ao piso salarial menos salário fixo mais comissão mais DSR de comissão. Imaginemos os seguintes números: piso salarial da categoria 2.500, salário fixo 0, comissão 1.200 e DSR de comissão R$ 400. Temos que garantia de comissão é igual a 2.500 menos 0 mais 1.200 mais 400. Garantia de comissão 2.500 menos 1.600. Garantia de comissão R$ 900. Agora vamos falar de horas extras. A jornada normal de trabalho do funcionário poderá ser acrescida em 2 horas mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, sendo essa jornada paga obrigatoriamente acrescida de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal pelo empregador. Então é importante lembrarmos que a hora extra ela não pode ultrapassar 2 horas diárias, então de hora extra. Essa
essas 2 horas diárias de hora extra, que é o máximo permitido por lei, será acrescentados de 50% do valor da hora, 50% do valor da hora. Então, nós temos o seguinte cálculo de horas extras, HE. Eu peguei aqui um exemplo para você. Salário hora é igual a 15,50, ou seja, digamos que esse funcionário ganhe R$ 15,50 por hora. Quantidade de horas extras igual a 10 horas. Ele fez 10 horas. Percentual de hora extra, 70%. Agora nós já temos os dados para fazer o cálculo. E a fórmula eu coloquei aqui para você. Salário hora vezes quantidade de horas extras vezes 1 mais percentual de horas extras. Fica da seguinte forma. Hora extra, 15 vezes 50 vezes 10 vezes 1 mais 70. Hora extra é igual a 15,50 vezes 10 vezes 1,70. Hora extra é igual a 15,50 vezes 17. Hora extra é igual a 263,50. Assim chegamos ao cálculo. Peguem os números, faça a anotação e faça os cálculos você sozinho seguindo a fórmula. Vê se você consegue chegar nesse valor. Não tem nenhuma dificuldade você fazer esses cálculos. Você só precisa analisar a fórmula, repetir. Pause o vídeo, pausa aqui a teleaula, ou então baixe o PDF ou a apostila em PDF que está lá, esses cálculos, e vocês podem fazer por conta própria para exercitar. Descanso semanal remunerado, hora extra. Sobre o valor da hora extra é devido o reflexo sobre o repouso semanal remunerado. E para calcularmos esse valor, iremos utilizar a seguinte fórmula. Valor das horas extras, HE dividido por dias úteis vezes descanso semanal remunerado, DSR. Considerando os valores acima e um mês com 25 dias úteis e 5 dias de DSR, ou descanso semanal remunerado, domingos e feriados, teremos a hora extra 263,50 de DSR, a hora extra é igual a 263,50 dividido por 25 vezes 5 de DSR. Temos uma hora extra de R$ 52,70. Refaça esses cálculos seguindo a fórmula para que vocês possam compreender melhor. Vamos falar agora de adicional noturno. O adicional noturno é devido aos funcionários que trabalham no horário compreendido entre as 22 horas e as 5 horas. Então, o adicional noturno, ele começa a contar das 22 horas e vai até as 5 horas da manhã. A hora de serviço noturno é reduzida a 52 minutos e 30 segundos. Então, a hora noturna ela é diferente da hora convencional. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, é exatamente esse tempo, digamos assim, é em cima dessa hora que todos os cálculos de adicional noturno serão realizados. Exemplo de cálculo de adicional noturno. Fórmula: salário mensal dividido por 220, que seria a jornada mensal, mais 20% vezes o número de horas trabalhadas, ou seja, o número de horas noturnas trabalhadas. Nós temos um salário mensal de R$ 1.500, quantidade de horas trabalhadas à noite, ou seja, quantidade de horas noturnas trabalhadas, 120, e o percentual do adicional noturno, 20%. Aí nós temos 150 dividido por 220, que é igual a R$ 6,81. Aí você pega R$ 6,81 e acrescenta 20%, o que dá 8,18. Portanto, esse é o
valor da hora noturna, ou seja, a hora normal de 6,81 acrescentado 20%, que dá 8,18. 8,18 vezes 120 horas, que foi o número de horas noturnas realizadas ao longo do período, é igual a R$ 981,81. Calculamos agora o descanso semanal remunerado em cima do adicional noturno, que seria o valor do adicional noturno dividido pelos dias úteis, vezes o número de domingos e feriados, que seria o DSR, o descanso semanal remunerado. Considerando os valores acima e que o mês teve 25 dias úteis e 5 domingos e feriados, que são o DSR, teremos adicional noturno 981,81 dividido por 25 dias úteis vezes 5 descansos semanal remunerado, 5 domingos e feriados. Assim nós temos R$ 196,36. E assim, nós temos aqui os cálculos relacionados, mais alguns cálculos relacionados à folha de pagamento. Mais uma vez, eu peço a você que baixe, faça o download da apostila do material impresso em PDF. Esses cálculos estão lá. Você precisa fazer esses cálculos sozinho, seguindo as fórmulas, para que você possa assimilar melhor todos esses cálculos, que são de extrema importância para se gerar, para se calcular e para se conferir a folha de pagamento gerado pelos sistemas de departamento pessoal. Vejo você na próxima aula.